Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, ou simplesmente Evil Dead. Cara, talvez seja meu top 3 filmes de terror favorito. Um filme que eu tenho mais carinho. É a minha franquia de filme de terror favorita. E é um filme que me marcou bastante. Assim, eu tava muito ansioso pra falar sobre esse filme. Falar sobre a franquia no geral, né? Então, vamos lá falar do primeiro filme. O filme acompanha Ash e seus amigos em uma viagem aparentemente comum que se transforma em um pesadelo. Clichê básico. Ao descobrirem o Necronomicon, que é um livro dos mortos, e ouvirem os encantamentos gravados por um arqueólogo, eles libertam os chamados Deadites, que são demônios que possuem corpos humanos. Conforme a noite avança, Ash vê seus amigos sendo transformados em criaturas violentas e grotescas. Preso na cabana e isolado do mundo exterior, ele precisa lutar pela sobrevivência usando qualquer coisa ao seu alcance. E, cara, o que dizer sobre esse filme? Ele foi o que definiu, ele não é o precursor, né? Ele foi o que definiu o gênero de cabana no meio do nada. Amigos que vão pra uma cabana. Qualquer filme que você veja hoje em dia que fale sobre amigos que vão numa cabana se inspirou em Evil Dead. Qualquer filme, qualquer filme. Como eu falei, ele não é um conteúdo original desse filme, que já tinha um antes, mas ele é o que definiu tudo, então assim, ele já é um filme marcante por isso, né? E sempre vai ter referências a esse filme ou ao o Ash, que é o protagonista, que nesse filme ele só é o cara que sobrevive, mas que futuramente ele vai se tornar o ícone da franquia. E assim, esse filme, além de ter trazido, né, à tona a cabana, os amigos ali, o Ash como protagonista, também trouxe o diretor desse filme, que também se transformou num cara extremamente com potencial lá no teto, entendeu? Capica lá pro céu, que é o Sam Raimi. Já falei de filme dele aqui, né? O Socorro é um filme dele. E ele, pra quem não sabe, ele dirigiu os 3 filmes do Homem-Aranha, né? Do Tobey Maguire. Maguire. Então, assim, é um cara extremamente influente também. Então, é um cara que qualquer filme dele eu assisto só porque é dele. Ah, qual que é a história do filme? Foda-se. Assisto porque é dele. Mas voltando para essa obra de arte, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é o quanto os Deadites, os demônios, eles são imprevisíveis, implacáveis, sádicos e ameaçadores. Principalmente nesse primeiro aqui, que é voltado mais pro terror. Depois a franquia vai virando uma comédia e depois volta pro terror de novo. Mas aqui você vê que as entidades, elas são meio grotescas mesmo. Cara, tem uma cena que a mulher, ela morde a mão dela e arranca. Cara, essa cena é muito foda, cara. Essa cena é muito foda. Por mais que, assim, quando você assiste esse filme nos dias de hoje, você vai perceber que alguns efeitos envelheceram, né? A maquiagem, em alguns momentos, assim, se consegue ver que ela é meio mal feita, tudo mais. O filme ele tem um ritmo um pouco mais lento na primeira meia hora dele. Não é um filme longo, tá? Ele tem um baixo orçamento se você comparar com produções mais modernas. E eu acho que tudo isso, cara, faz com que eu goste ainda mais do filme. Porque os caras não tinham dinheiro pra fazer porra nenhuma e eles fizeram um negócio que é interessante. Eu assisti esse filme aqui quando eu era criança. E você vê, pra quem tem a minha idade, eu tenho 32 anos. Pra quem tem a minha idade, assim, e assistia filmes em TV de tubo, né? Vai saber do que eu tô falando. Cara, lá você não conseguia ver esses efeitos práticos. E assim, quando você tem 12 anos, né? Você não consegue distinguir uma coisa, isso aqui é efeito prático, isso aqui não é. Ah, dá pra ver o cano ali no braço da mulher jorrando sangue. Você não consegue. Tem coisas que você consegue perceber, mas a grande maioria dos efeitos acaba passando por você, né? E cara, a mulher batendo no porão é talvez uma das imagens mais icônicas do cinema, cara, em relação a terror, porque foi uma coisa que me traumatizou muito e deve ter traumatizado muita gente também, né? Mas, cara, esse filme aqui, ele é o melhor filme do mundo? Não, não é. Por esses detalhes que eu acabei de dizer, né? Ele não sobreviveu ao tempo, né? Se é que podemos dizer assim.
Então, se você assiste hoje, eu assisti esse filme ontem, né? Se você assiste esse filme hoje em dia, você vai ver esses detalhes que vai passar a sensação de que o filme foi mal feito. Mas é aí que você se engana, né? Porque, cara, esse filme aqui tem uma história de produção muito foda, né? O quanto os caras, eles meio que lutaram pra poder fazer esse filme aqui sabe, é muito foda. E vale ressaltar que é um filme dos anos 80, né? 81, 82 ali. Então sabe, é bem interessante, sabe, a história de produção desse filme. E, né, não tem muito o que dizer sobre a história dele, porque é basicamente o que eu já falei. É o Ash tentando sobreviver à noite ali enquanto ele vai matando os demônios. Tem todo um lance dele com a namorada dele, que ele quer casar com ela, que ele tá ali tendo um flirtzinho ali, né? Que ela acaba virando um demônio, um Deadite, e ele acaba tendo que matar ela. A irmã dele é a mulher que tá presa no porão, que já virou demônio. Então, assim, tem várias situações ali onde o Ash, ele tá, tipo, o Ash tá fudido, sabe? O Ash, ele tá fudido e mesmo assim ele, sabe, ele vai tentando sobreviver, né? Algumas soluções podem ser meio tosca, tipo, ele joga o colar da menina pra pegar o livro e jogar no fogo. E como é que ele sabia que jogar o livro no fogo ia matar os bichos? Ele não sabia. Sabe? Ele não sabia, foi tudo cagada. Né? Eu acho que o efeito de stop motion no final do filme, ele é um efeito muito foda. Só que pra época. Pra hoje em dia, stop motion é uma coisa que... eu não gosto desse termo, mas vou usar por falta de algum outro melhor. Ele envelheceu um pouco mal, né? Mas ainda assim, cara, eu tenho muito uma questão de memória afetiva com o filme. Então, assim, por mais que eu esteja criticando ele em alguns pontos, no final de tudo, pra mim não importa, sabe? Porque pra mim é um filme ótimo, é um filme excelente, né? Pra mim é 10 de 10 esse filme. E eu acho que uma das coisas mais legais que tem nele também é o uso criativo da câmera. Que assim, você não vê o demônio, né? A principal entidade ali que tá perseguindo os personagens pela floresta, tudo mais. É meio que como se fosse tudo em primeira pessoa, sabe? E, cara, isso ajuda a dar uma tensão, sabe? A música, você vê o demônio andando, derrubando árvore, destruindo porta, sabe? Eu acho que isso contribui para dar uma tensão bem legal, sabe? E para quem assistia esse filme na Band no sábado à noite, eu acho que vai ter memórias boas desse filme. E se você ainda não assistiu, né? Você tá pensando em assistir o Evil Dead Burn, que vai lançar daqui uns dias, cara, reveja todos os filmes, que vale a pena. Apesar de, né, que a franquia tá indo por um caminho diferente do que ele acabou indo nesse início, eu acho que vale a pena. E assim, o remake, o Evil Dead Rise e o Burn, eles seguem a ideia desse daqui, né? Porque esse aqui, ele é voltado pro terror mesmo. As situações, o gore, sangue, nossa, tem tanto sangue nesse filme, cara, putz, o sangue e tudo mais vai contribuindo para isso. A partir do 2 já começa a virar uma comédia, assim, eu gosto muito do 2 e do 3 também pelo fato deles misturarem comédia com tudo isso. Mas isso vai ficar o próximo vídeo. Já falei pra cacete já desse filme, mas é um filme que é maravilhoso. E aí, você já assistiu Uma Noite Alucinante? A Morte do Demônio? Comenta aí. Ele tá disponível até o momento na HBO Max. Então, dá uma assistidinha lá. E depois comenta aqui. Beleza? Não se esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.